É proverbial, onde a disputa entre Lutero e Calvino, por exemplo, né? Então, a reforma não começa como um movimento revolucionário. Por quê? Só há um movimento revolucionário onde há simultaneamente a proposta de uma mudança radical e integral da sociedade e a exigência de uma concentração de poder nas mãos do grupo revolucionário para poder realizar essa mudança. No caso, nenhuma das duas coisas existia na proposta inicial de Lutero. Ele queria apenas certas modificações, vamos dizer que não eram nem doutrinais, que eram modificações apenas disciplinares dentro da igreja. Tá certo? E lutou por elas. O desenrolar dos acontecimentos, quando depois alguns adeptos entusiásticos de Lutero começaram a fazer violências e ele teve que fazer uma aliança com a classe nobre, com a aristocracia, para poder, né, sufocar os excessos dos seus próprios discípulos, aí surge a ideia de criar uma sociedade nova. Quer dizer, seria uma religião alemã com nova fórmula de Estado alemão e de sociedade alemã. Então, aí virou, no fim, uma proposta revolucionária. Tá certo? O que não quer dizer que os elementos de protestantismo luterano que se expandiram para o mundo sejam também revolucionários. Não quer dizer isso. Mas dentro do contexto alemão, evidentemente foi. Né? O que foi uma proposta revolucionária desde o início foi o calvinismo. Calvino tinha a ideia de remodelar totalmente a sociedade ao ponto de fiscalizar pessoalmente, quer dizer, a elite governante vai fiscalizar a vida privada de cada um e saber tudo. Quer dizer, não existia mais privacidade. Dizer, todos os pecados privados se tornam públicos. Né? E tem lá uma espécie de polícia da moralidade, que vira ao mesmo tempo polícia do pensamento. Então, é claro que isso é uma proposta revolucionária. Né? Por outro lado, Calvino também foi o sujeito que inventou os processos de mobilização da sociedade civil, como nós vemos hoje. Passeatas, protestos, etc, etc. Ele inventou tudo isso, ele inventou o PT, por assim dizer. Então, ali foi um negócio revolucionário. Na Inglaterra, a coisa foi mais ambígua ainda. Porque a reforma começa ali com Henrique VIII, o qual era católico e queria permanecer católico, de qualquer maneira. Ele não queria mexer na doutrina, não queria mexer na missa, não queria mexer em nada. Mas com o tempo a coisa foi, os acontecimentos foram se precipitando, né? E no fim veio um tal de Cranmer, e o Cranmer inventou o gramscismo, inventou a Revolução Cultural Gramsciana. Como é que você, através de pequenas mudanças, vamos dizer, no ritual da missa e no ensino da doutrina, então você ia mudar completamente a mentalidade e criar outra coisa diferente, outra situação diferente. Ainda assim, a proposta do Cranmer não era revolucionária integralmente, porque não era um projeto integral de sociedade. Era um projeto de uma mudança profunda de religião, mas sem implicar mudanças, por exemplo, na própria estrutura do poder. Né? Então, aqui, de todos os elementos do protestantismo, o que realmente a característica revolucionária é só o calvinismo e certos capítulos finais do luteranismo, tá certo? Que tiveram mais importância na Alemanha do que no resto do mundo. Né? Com relação à obra Revolução e Contra-Revolução, olha, eu acho que ele tem muita razão em muita coisa, mas ele não tem realmente. O problema desse livro do Plínio é que ele não tem o conceito de revolução. Ele acha que qualquer coisa onde houve derramamento de sangue, onde houve agitação, etc., é revolução. Fala, a coisa não é bem assim. Então, vamos dizer, esse livro é um livro intuitivo. Ele pegou alguma coisa e essa alguma coisa existe, tá certo? Mas ele não chega, vamos dizer, a um nível de
clareza crítica sobre os conceitos que ele está usando. Talvez tivesse faltado tempo, ele escreveu isso, já era velho, tá certo? E o Plínio não era, vamos dizer, um investigador, um cientista, ele era um doutrinário, era um cara que, vamos dizer, ele regrava a vida dos seus discípulos, né, de acordo com uma certa disciplina. Eu digo, se você vê tudo que a TFP fez, a TFP tentou copiar essas coisas do século IX, mas misturado com os elementos da boa educação burguesa. E daí criou-se muitas vezes uma coisa caricatural. Tá, né? Então, quando você vê aqueles meninos tudo vestido igualzinho, né? Eu digo, mas você está falando de tradições, de coisa medieval. Eu falo, na Idade Média ninguém se vestia igualzinho. Não é isso? Também não falava igualzinho. Quer dizer, você tinha muito mais ênfase na expressividade do que na uniformidade. Tá certo? Então, o padre Paulo Ricardo, ele que diz que tem uns caras que eles são tão conservadores que eles querem conservar qualquer coisa que tenha sido da infância deles, tá entendendo? E tomam aquilo como se fosse a tradição de 2 milênios. Eu digo, isso aí é uma forma de idolatria, quer dizer, você está se apegando a certos elementos que são meramente saudosistas e que não são verdadeiramente da tradição. É isso? Então, quando nós lemos, por exemplo, os escritos de São Paulo Apóstolo, lido hoje, pareceria um sujeito notavelmente insultuoso e sem educação. Não é isso? Santo Agostinho, né? Aquelas metáforas contundentes que ele usa, fala, as pessoas hoje, se falar como Santo Agostinho numa universidade, hoje eles te põem de lá para fora. Não é isso? E certos, né, meios religiosos, né, as pessoas viam chocadas, porque por exemplo você disse um palavrão, mas olha, mas eu li em São Bernardo, olha, os monges esforçados são como os bois que vão na frente abrindo a trilha. Os monges preguiçosos são o boi que vem atrás e come a bosta deles. E São Bernardo escreveu. Dissesse isso hoje numa igreja, batiam nele, né? Então hoje não pode falar palavrão. O que pode é dar comunhão para um traveco que está lá para gozar do culto, né? Traveco ostensivamente, quer dizer, um sujeito todo peludo, barbudo, vestido de freira. E eu vi o padre dar a comunhão para ele, quando deveria ter rejeitado. Então, isto pode fazer, mas falar um palavrão não pode. Então eu vejo que, né, veja, eu sempre que foi possível, eu defendi esta entidade, quando acusada injustamente disso, daquilo. Né? A TFP eu defendi muitas vezes, nunca foi membro, nem adepto, nem concordo com a estratégia deles. Eu acho que tem muito um elemento de, como é que se diz, saudosismo quase fetichista em torno dessa coisa, e o elemento burguês, que para mim é intolerável. Né? E se você quer agir como um nobre de antigamente, a primeira coisa, não seja um burguês. Bom, aqui tem outra pergunta que levaria muito tempo. Vou pular para outra carta. Aqui tem uma longa carta do Alexandre Ribeiro. Mas a carta é muito interessante. Confesso que estou perplexo. Explico-me. Esse exercício da leitura lenta é um negócio fabuloso. Se é preciso ler 100 livros para que se possa ler um, não se pode esclarecer. É claro que é preciso lembrar dos 100 livros. Nesse exercício, como tenho relembrado o que li? E como, com o que já vi, tenho formado livros na alma, livros na alma durante tal leitura? E como tudo se me afigura vibrante e vivo, e como o espírito se amplia. Mas é isso, Alexandre, é esse o negócio, você está entendendo? Porque se você vai pegar o texto como objeto e analisá-lo e destrinchá-lo, seguindo lá a norma francesa, só vai te sobrar no fim. Você desmembra um texto, encontra outro texto, e outro texto, e outro texto, e outro texto, e no fim você não tem mais nada além de texto. Como a nossa técnica é exatamente o contrário, quer dizer, você puxar de dentro da sua memória, inclusive memória afetiva, né, todos os elementos que o texto evoca, e em seguida você ir aproximando gradativamente as suas evocações com aquelas que o próprio autor colocou ali, tá certo?
Claro que fica vibrante e vivo, e é exatamente isso que eu chamo de entender um texto, é entender o do que ele está falando, e não entender o texto como texto. O texto como texto não existe, gente. Né? Cada frase é como um arquivo de computador compactado. Exatamente isto. Você tem que descompactar cada frase, tá certo? E abrir nela a multidão, o oceano de experiências interiores e exteriores que está ali insinuado e compactado. Ou seja, aí que você está trazendo, evocando a pessoa real do autor. Tá certo? E certamente ele vai te ensinar muito mais do que o texto ensinou. Claro que você pode errar. Claro que você pode atribuir a ele coisa que é da sua experiência. Mas a própria continuação do trabalho ensinará você a fazer essa distinção. Por exemplo, você sabe, quando eu estava trabalhando na teoria dos 4 discursos, né, não há documentos escritos de Aristóteles sobre isso. Ele estava tentando adivinhar o que Aristóteles precisaria ter sabido a mais para escrever o que escreveu. Tá certo? Então é claro que apareceram milhões de ideias e milhões de analogias na minha cabeça. Só que eu só aproveitei algumas. Quais algumas? Aquelas que eram coerentes com a estrutura do texto do próprio Aristóteles. Mas antes eu tive que abrir minha imaginação para perceber tudo. Eu fiz milhões de analogias, milhões de evocações. No fim chegou a falar, aqui eu sei que eu estou, por assim dizer, me comunicando com Aristóteles, né? Mais do que eu faria numa sessão espírita. Então eu estou falando realmente com a pessoa de Aristóteles. E aí você desenvolve também, né, o verdadeiro amor àquela pessoa, que vai, vamos dizer, para além da mera admiração. Admiração, afinal de contas, é admirar, é olhar de fora. Tá certo? Então você desenvolve o amor por aqueles autores, porque eles se tornaram presença na sua vida. E sem isso você não vai entendê-los. O arquivo de computador compactado e descompactando-as, também a consciência cresce. Já na primeira frase da introdução à La Présence Totale, Louis Lavelle, ce petit livre Convalir exprime un acte de confiance dans la pensée et dans la vie. Esse livrinho que se vai ler exprime um ato de confiança no pensamento e na vida. Sim, sem essa confiança você não vai muito longe. Tá certo? Topamos com um problema seríssimo, uma contradição que, conforme aprendo com o senhor, não está na frase, mas na realidade que ela designa. O homem moderno descrê da realidade do mundo, de modo que seria inútil pensar, mas aposta tudo no pensamento, é um raciocinador maluco. Eu digo, mas é exatamente o que se vê. Você vê que pessoas que não acreditam em realidade objetiva, e portanto não acreditam em verdades que você possa dizer a respeito da realidade, são as que mais se esforçam para provar para você que elas estão com razão. Eu digo, mas meu filho, se não há verdades absolutas, por que você está insistindo nessa sua verdade? Por que eu não posso ficar com a minha? Né? Ou seja, não há verdades absolutas, mas você é absoluto, né? Então, é exatamente isso que acontece hoje, ao passo que, diz ele, no entanto, confiança no pensamento não é isso, mas se acreditar que o pensamento pode tocar, ainda que de leve à realidade, a vida que existe. Eu digo exatamente isso. Só que para isso você precisa ter justamente esta abertura. Tá certo? E se você se apega às suas opiniões, você perde a abertura. Então deixa as opiniões passarem. Hoje você pensa uma coisa, aqui em 5 minutos você pensa outra, pensa outra, pensa outra, pensa outra. Ué, vai guardando aquilo na memória. No fim vai ver que com as suas várias opiniões, né, você compõe um desenho contraditório dentro do qual o objeto aparece. E aí você sabe que está falando da realidade. Ora, a confiança do pensamento e a confiança na vida parece ser uma mesma confiança, exatamente. Quando esses palhaços falam em construir conhecimentos, quando não, para estimular meu vômito, em construir saberes, com esse construir referindo-se a uma ação de pensamento a criar o nosso mundinho, vemos o quanto, por não crer na objetividade do real, nem no pensamento creem, é claro. Se você não pode acreditar na realidade, como é que você vai acreditar no próprio pensamento? Não é isso? Então, justamente a insistência desses camaradas mostra o profundo estado de dúvida que eles estão com relação a eles mesmos. No fundo, eles só duvidam deles mesmos. Tá? E além desses répteis de aparência otimista, temos os chorões. Né?
La conscience cherche une amère jouissance dans ces états violents et douloureux. A consciência busca um gozo amargo nesses estados violentos e dolorosos. Ai, que coisa. Daí me tem sido muito útil um poeta que me ajuda a entender a sentença. Mentiuntrum multa cantores. Quer dizer, há muitos cantores cantando a mentira, mas do qual gosto tremendamente. Antero de Quental. As poderosas imagens que há em seus poemas ilustram à perfeição que essas almas que adoecem dans les époques troublées, nas épocas perturbadas. E ainda contrastando com isso, segue a encantadora figura do mais novo dos Karamazov, Alyosha. Assim das coisas. Esta carta aqui, esse negócio tem que entrar no chat do seminário. Esta carta está espetacular, espetacular. Não dá tempo de comentar tudo, né? Mas há problemas nessa leitura. Problemas de cuja solução não estou seguro. Não se trata, claro está, daqueles problemas que o próprio autor deixa em aberto, que aparecem no caso da admirável aventura do colega Newton Ribeiro com a metafísica, mas sim de dificuldades provenientes do despreparo do próprio leitor. Mas isso não é problema, porque você não vai ler essas coisas uma vez só. Você vai voltar lá. E cada vez que você voltar, você tem uma carga de evocações mais rica e mais precisa. Quer dizer, você vai chegando na alma do autor por aproximações sucessivas. E isto demanda que, por exemplo, para você compreender um Aristóteles, meu filho, você tem que crescer. Você tem que deixar que a própria complexidade, a própria problematicidade do texto te vá exigindo mais recordação, mais vida, mais experiência, né? E é assim que você chega lá. Eu não vou comentar o resto da carta porque está muito comprida, mas essa carta está espetacular, gente. Tem que botar lá. Bom, eu acho que por hoje nós vamos ter que ir parando por aqui mesmo. Eu só vou comentar mais uma aqui. Carta do Alexandre Carpes. Professor, tenho grande dificuldade em controlar minha raiva contra a degradação moral reinando no Brasil. Sinto que essa atitude me deixa mais burro. Mas, por outro lado, se não sinto raiva e não ataco fisicamente faz tempo, ou contra-ataco as pessoas do mal, parece que perco a força, fico ingênuo e manipulável. É possível achar um meio termo? Bom, Alexandre, não se trata propriamente de um meio termo, né? Trata-se de você aumentar a eficácia desse ataque, elevando o nível dele. De você trocar a mera troca de porradas pelo bombardeio aéreo. Ou seja, você não entre jamais na briga só para disputar. Você tem que entrar para vencer. Se você não conseguir convencer o sujeito, você tem que pelo menos humilhá-lo. Para muitas pessoas, a humilhação é a única maneira de despertar consciência. Quando o sujeito é, vamos dizer, burro, orgulhoso, tacanho, você tem a obrigação de humilhá-lo para mostrar que ele não é tudo isso que ele pensa, tá certo? E garanto para vocês, tem muita pessoa que, inclusive alunos, que vieram botando banca para cima de mim, eu os humilhei, eles na hora ficaram loucos da vida comigo, e passado alguns anos, eles vieram me agradecer por ter feito isso. E vai acontecer a mesma coisa com você. Agora, você tem que estar seguro de que você não está fazendo isso por motivo egoísta. De que você não está realmente com ódio, com raiva daquela pessoa. Que você está fazendo isso para ajudá-lo, para tornar consciente, e se não conseguir ajudar ele, pelo menos você vai ajudar quem está ouvindo. Porque se você vai bater no sujeito com raiva, você bate e ao mesmo tempo sente culpa. Né? Agora, se você está batendo por um motivo técnico, sério, responsável, então aí, meu filho, você bate para valer. Tá certo? Porque você não está dividido. Então, não é o problema de você não entrar nessas brigas, digo, não entre dividido. Ou você faz, se segura que está fazendo por uma boa intenção, ou não faz. Se tem o mais mínimo sinal de dúvida dentro de você, deixa para depois. Fala, hoje eu vou apanhar e ficar quieto. Isso é normal na vida.